Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Selma aqui de volta. Para falar ainda do caso Marielle, temos novidades. Infelizmente, os únicos que estão falando dessa novidade do que eu vi aqui pelo YouTube são justamente pessoas de esquerda. Então a gente vai ver o que foi dito aqui no ICL Notícias, Instituto Conhecimento Liberta, que é um canal só de gente de esquerda. Você não vai achar ninguém aqui que não seja de extrema esquerda. Então até aqui, eles estão até em conjunto aqui com a TV do Trabalhador, da TV dos sindicalistas que não trabalham, mas são os únicos que estão falando sobre esse aspecto aqui do Domingos Brazão, seu provável mandante do assassinato da Marielle. E é disso que a gente vai falar agora. Vamos ver aqui, o som está quase no máximo, vamos lá. Avanço das investigações do caso Marielle com a delação de Elcio de Queiroz, que a gente teve essa semana, no início da semana, isso veio à tona e esclareceu muita coisa, né? Tem trecho da delação do Elcio de Queiroz aqui no canal, eu vou até ver se coloco o card aqui em cima, vale a pena dar uma escutada. Durante o assassinato, o que aconteceu durante, o que aconteceu antes e depois também. Então, o que a gente teve também? O ministro Flávio Dino disse que tem certeza da participação da milícia no crime. E aí o Bruno pode entrar com a gente muito bem, com muita propriedade para falar sobre isso, e que a próxima etapa da investigação é chegar aos mandantes, que é a pergunta que a gente quer há tanto tempo responder e que nos últimos 6 meses parece que avançou nesse sentido. A gente não teve, inclusive, acesso a todos os documentos da delação do Elcio de Queiroz e a gente espera, pelo menos, né, de que os outros documentos possam apontar nesse sentido, mas eu quero que o Bruno possa justamente trazer a avaliação dele, né, Bruno? 5 anos depois desse assassinato, a gente está recuperando provas que parece que eram perdidas, assim, né? E muito se perdeu, na verdade, né? Quanto que isso foi comprometido das investigações? Agora a gente teve essa delação, tem ainda mais por vir aí. Como é que você está avaliando tudo isso e também a ligação com a milícia? Bom, eu acho que o fato novo por si só é o depoimento do Elcio Queiroz, a delação premiada, né? Porque, como a gente sabe, e no podcast a gente fala muito sobre isso, né, Gabriela? Mas você tem um pacto do silêncio desde a época da ditadura militar, nos porões, Ele não consegue ficar sem falar sobre a ditadura? Tipo, a gente vai falar da Marielle aqui, mas olha, vamos falar da ditadura primeiro? De repente foi gente da ditadura que matou a Marielle. Foi o general lá, levantou da tumba só para matar a Marielle. Jesus. Todas as comissões da verdade que vieram depois, um compromisso entre aqueles que participam desse submundo, tanto na época da tortura, depois nas ligações dos militares que deixam os porões para atuarem em parcerias com o jogo do bicho, passam a fazer sociedade com os bicheiros. Amigo, já deu uma olhada no que é o Foro de São Paulo? Já deu uma olhada de leve? Né? Tem ali uma coisinha chamada FARC, tá? Isso não é teoria da conspiração, tem entrevista de membro das FARC sobre o encontro dele com Lula, a participação dele no foro, com Chávez. Né? Então, assim, gente que distribui droga no continente todo tá ligada aí ao teu presidente. Passam a formar a milícia, atuar junto na polícia, junto com os milicianos, para ficarem ricos nesse submundo. O pacto do silêncio entre eles é um compromisso de honra muito forte, né, entre aqueles que participam. Tanto que o Elcio de Queiroz e o Rony Lessa estão há 5 anos presos num presídio federal que tem uma rotina muito dura e difícil, e não haviam abrido a boca ainda, né? Então isso, por si só, a disposição de alguém assumir o crime, confessar o crime e falar, já é um ganho importante, porque havia o risco deles serem inocentados no tribunal do júri, que ainda não foi marcado. Além disso, ele traz alguns personagens novos à tona. Além do Suel, que já havia sido implicado em algum momento, ele traz o Macalé, que é uma figura que já havia sido implicada na CPI da...
Sobre o Macalé, a gente também tem uma notícia aqui. O segundo vídeo da Marielle vai falar exatamente sobre o Macalé. Lá tem mais detalhes sobre quem é o Macalé. Dá uma olhada. Mais um card que eu vou colocar aqui para linkar vocês. As milícias em 2008, o Marcelo Freixo tinha citado o nome dele, e na CPI ele é apontado como um dos líderes de Oswaldo Cruz e da região de Madureira, que a própria CPI aponta como uma área responsável pela influência do Domingos Brazão e do Chiquinho Brazão, que é atual deputado federal, e o Domingos Brazão é atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Então, ele movimenta uma história que já havia sido apontada durante as investigações da Polícia Civil e do Ministério Público, mas que tinha entrado em banho-maria depois que o Cláudio Castro assumiu o governo do Rio, passou a movimentar delegados e o Ministério Público perdeu o interesse do caso, mas a hipótese da ligação do Domingos Brazão já havia sido apontada. Com a entrada do Macalé, essa hipótese volta a ser reforçada e a gente precisa prestar atenção, porque era uma das principais linhas de investigação da polícia, ela volta a ficar sob foco, né, de luz. Então eu acho que as novidades, em resumo, são essas. E a gente sempre tem, primeiro é um prazer receber você aqui, sempre é um prazer, né, ler os livros, porque os livros do Bruno são excelentes para a gente entender o funcionamento dessas milícias. Acho que esse crime contra a Marielle trouxe luz ao escritório do crime, né, que era até então ainda muito desconhecido no Rio de Janeiro, e principalmente, Bruno, a gente viu como a troca de troca de delegados no caso, de promotores, mostra como a atuação dessas milícias, ela não está só nas polícias, né, mas ela passa pelo judiciário também. Isso acho que um outro ponto que é preciso investigar. Do judiciário, e o PCC também tem gente no judiciário. Isso foi mostrado até em reportagem da Record. Bandido se infiltra. Milícia é bandido, bandido se infiltra. O PCC também. Aliás, o PCC paga pessoas para fazer faculdade de Direito, para prestar concurso para juiz. Quem fala disso é eu acho que está até aqui no canal também, é o Gustavo Gayer. Esse eu não tenho certeza se eu cheguei a colocar aqui no canal, mas o deputado Gustavo Gayer já falou disso. O PCC tem gente do Ministério Público, tem gente do Judiciário infiltrado. Eles pagam para isso. Também em relação a esse crime e a atuação das milícias no Rio de Janeiro, né? E quando o Domingos Brazão foi implicado, principalmente quando a Raquel Dodge e a Polícia Federal participaram do caso, entraram no caso. A Raquel Dodge entra no caso e a Polícia Federal, na verdade, entra no caso para investigar as falsas denúncias que haviam sido feitas pela Polícia do Rio contra falsos culpados, né, que era o Marcelo Siciliano e o Orlando Curicica. Eles foram implicados no caso falsamente num esquema organizado por um grupo para fazer com que eles fossem embuchados, né, que é uma gíria inclusive da cena criminal do Rio, falsamente culpados. E aí a Polícia Federal passou a investigar, como ela não podia entrar no caso, quem havia forjado essa falsa acusação. E aí se descobriu que o responsável por organizar os depoimentos falsos e apresentados pela polícia era um ex-policial federal que trabalhava no gabinete do Domingos Brazão. A partir disso, ele foi denunciado como suspeito, e como ele teve todo esse interesse, esforço e arquitetou toda essa trama para desviar as investigações, ele foi também apontado como suspeito de arquitetar o plano de morte e crime contra a Marielle e o Anderson. Ele é o maior suspeito, né? Até porque a Marielle estava atuando como vereadora na área de Rio das Pedras, que é de domínio, salvo engano, do Domingos Brazão. Então ela estava na área do cara, falando sobre posse, sobre grilagem em terra. E o cara acho que não gostou muito dessa brincadeira e mandou matar a Marielle. E, enfim, várias questões políticas ligadas. Ele faz parte de um grupo que comanda a Assembleia Legislativa e começou a se formar desde 1990, foi alvo de várias ações da Polícia Federal, e o grupo do Freixo seria punido em decorrência das ações que eles vinham fazendo contra esse grupo político antigo do Rio.
Chico? Boa. Bruno, eu tenho uma curiosidade, assim, eu quero matar a minha curiosidade, que eu não consigo uma resposta, digamos, razoável. Como é que se avalia a gestão do Braga Neto, a intervenção do Braga Neto em relação a esse crime? Ele consegue avançar uma linha sequer, ou é totalmente uma intervenção omissa do general em relação ao crime da Marielle? Braga Neto fez parte do governo Bolsonaro, né? Então é óbvio que eles estão aí só para dar aquela esculachadinha assim, né? Eles não poderiam passar essa notícia sem de alguma forma fazer referência ao governo Bolsonaro. Então eles têm que, né? É meio que um pedágio que você tem que pagar, sendo que o Braga Neto não tem responsabilidade sobre o caso Marielle. Quem tem responsabilidade é a polícia do Rio de Janeiro, é o Ministério Público do Rio de Janeiro. A investigação é daqui, é do Rio, e que o governo tomou para si para fazer um showzinho e não está avançando grandes coisas até agora. Até agora que a gente soube. O que ele fez depois que matou a Marielle, como é que foi o planejamento, quem dirigiu o carro, que a cápsula caiu em cima do cara, sabe? Nada essencialmente relevante. A pergunta principal não está sendo respondida. O que está sendo dito é só uns detalhezinhos para você achar que tem grandes novidades. Não tem. Franco, porque eu lembro muito de muitas declarações do general junto com o Raul Jungmann, que era ministro da Segurança na época, mas eu queria entender se houve algum avanço sequer, ou também foi sugado aí pelo mundo miliciano e não deu resposta alguma, não avançou uma casa em relação a esse crime. Não avançou. Na verdade, a milícia, é interessante como a milícia não tomou conhecimento da presença do Exército, né? A gente ficou sabendo, é uma outra novidade que a gente não sabia, que a Marielle e o Rony Lessa e o Elcio, o Rony Lessa principalmente, junto com o Suel, haviam tentado matar a Marielle em dezembro, já haviam planejado matar a Marielle em dezembro. Isso é antes da intervenção federal. Então, a gente imaginava que o assassinato podia... A intervenção, só para localizar, é março de... fevereiro de 2018. Né? É fevereiro de 2018. Sim. E eles dizem que já planejaram o assassinato da Marielle em dezembro de 2017, que é um mês depois da Operação Cadeia Velha, que aconteceu em novembro de 2017. Tentaram matar a Marielle, tá. Eu acho que se a Marielle foi morta em 2018, não foi que ela morreu? Se a Marielle foi morta em 2018, não é de se espantar que tenha havido uma tentativa anterior. Qual é a relevância? Teve uma tentativa anterior e não conseguiram. Em primeiro lugar, por que essa tentativa não foi noticiada antes da Marielle morrer? Por que a gente não ficou sabendo disso? E segundo, qual é a relevância disso agora? E que dentro dessa hipótese do Domingos Brazão é apontada como a principal motivação do grupo que tentou matar a Marielle. Então, nesse caso, faz sentido. Aí vem a intervenção em fevereiro de 2018 e eles matam a Marielle em 14 de março de 2018, um mês da intervenção federal. E eu lembro que a gente estava prestando atenção, era uma discussão política importante da época, o governo Temer tentando sair das cordas, decreta a intervenção federal, coloca os militares lá, e eles matam a Marielle como se falasse assim, olha, quem manda aqui é no Rio, quem manda aqui no Rio é a milícia, não interessa que toda a imprensa, o Exército, as Forças Armadas estejam aqui, quem manda aqui no Rio é a milícia. E eu lembro que eu pensei, bom, o Exército e as Forças Armadas vão ter que dar uma resposta à altura, porque assim, é uma humilhação, né? É um descrédito tamanho que vai ter algum tipo de resposta. Mas não aconteceu nada. E nesses primeiros 6 meses de investigação, é justamente o período que o Domingos Brazão arquiteta, junto com o grupo dele, para implicar o Marcelo Siciliano e o Orlando Curicica no caso. O caso só avança e só acontece, só vem à tona, porque o Orlando Curicica, ele percebe que ele vai ser condenado e que ele vai assumir todo o BO nas costas, né? Vai assumir toda a culpa. E ele começa a tentar falar.
E os delegados do Rio não querem ouvir, ele é transferido para o Presídio Federal. Aí a Simone Sibilio, percebendo e vendo essa vontade do Orlando Curicica falar, vai ao Presídio Federal, toma o depoimento dele, e aí ele abre a tampa do caldeirão. E aí ele fala, olha, tem o escritório do crime, tem gente que mata há 10 anos, quem pode matar desse jeito são os mesmos grupos que matam há 10 anos, que pagam para os policiais não investigarem. Aí ele destampa, descobre-se a ligação do Adriano Magalhães da Nóbrega com os bicheiros, sabe-se a história do escritório do crime, algo que o submundo da polícia já sabia há muito tempo, só a gente que não sabia. Então, assim, essa é um pouco o histórico, e você vê, o Exército, as Forças Armadas estavam vendidas nessa história toda, né? Ou seja, não foi agora o Flávio Dino com os seus amiguinhos e tal, fazendo esse show, esse circo, que trouxe novidades sobre a Marielle. E agora a gente pode ver que está tudo indicando que foi o Domingos Brazão quem mandou matar a Marielle Franco. Então, ao que tudo indica, o autor, o arquiteto desse crime foi Domingos Brazão. Então é isso, Flávio Dino realmente não está trazendo muita novidade, só retomaram uma linha de investigação antiga e agora, quem sabe, fecham esse caso, né? Tomara. E se for comprovado que foi o Domingos Brazão, então somente ele, eu acho que isso vai ser de uma decepção muito, muito grande. Até porque eu tenho uma foto aqui do Domingos Brazão, olha aqui. Precisa falar mais nada, né? Então, é isso, pessoal. Até a próxima. A gente se fala aí. Tudo de bom para vocês. Se você gostou, por favor, curte, compartilha, ok? E assiste demais vídeos do canal aí. Valeu!